Olá, nós estamos reunidos mais uma vez como igreja para podermos continuar estudando a respeito do livro de Abacuque. Esse livro fantástico, um livro que é mais atual do que qualquer jornal que você tentar assistir ainda hoje, que traz questionamentos que fazem parte da experiência humana, mesmo que às vezes não sejamos capazes de poder compreender muito daquilo que é a vontade do Senhor Deus, que às vezes se revela à nossa volta e às vezes se revela no seu silêncio ou na sua negativa. Ainda assim, nós temos a possibilidade de permanecer firmes em Deus, se tão somente tivermos fé nele. Quando analisamos aquilo que já estudamos até o presente momento, percebemos que Abacuque ele está tendo uma crise na sua relação com Deus. Ele pediu ao Senhor Deus para que Deus pudesse intervir na nação de Judá. A nação estava realmente perdida, longe dos caminhos do Senhor. Havia violência, promiscuidade, os julgamentos eram, na verdade, comprados, os juízes se deixavam vender para poder julgar as causas. Não ganhava aquele que era realmente, ou aquele que merecia uma justa sentença, mas aquele que podia pagar mais. E enquanto ele está exercendo o seu ministério, pregando, exortando, ele sentia como se Deus estivesse com os braços cruzados. Então ele começa o seu livro dizendo: Senhor, até quando eu vou clamar violência e o Senhor vai ficar quieto, vai ficar calado? Até quando eu vou pedir a sua intervenção e o Senhor não vai fazer nada? E Deus vai nesse processo dialogando com o profeta. Nós vimos na semana passada que o Senhor Deus mostrou a ele que Deus estava fazendo alguma coisa, que Abacuque estava olhando na direção errada. Abacuque estava orando pedindo um grande avivamento, queria que Deus enviasse, quem sabe, um rei, como tinha enviado Josias algum tempo antes, que havia promovido um reavivamento e ao mesmo tempo uma reforma dentro do país. E as pessoas tinham se voltado para o caminho do Senhor, os altares idólatras tinham sido quebrados. Entretanto, depois da morte desse mesmo rei, as pessoas tinham voltado para o mesmo caminho anterior. E agora ele esperava que Deus fizesse alguma coisa, que Deus intervisse, quem sabe de novo, trazendo uma outra pessoa, como tinha levantado o próprio rei Josias, ou o rei Ezequias, que tinha também vindo antes dele, o rei Josafá, entre outros grandes nomes que tinham se levantado e promovido um avivamento no meio do povo, através da oração, através do estudo da palavra, através de uma relação forte com Deus. Entretanto, o que Deus vai dizer é: você está olhando para o lado errado, está olhando para dentro da nação, olha para fora, olha para o cenário internacional. E quando ele olha para fora, Deus diz: eu estou trazendo Babilônia para resolver a situação. Eles vão invadir o país e vão levar o meu povo como cativo, para que eles aprendam as lições que precisam aprender em cativeiro, já que não puderam aprender em tempo de paz. Essa resposta vai mexer muito com o profeta. E ele vai dizer: Senhor, mas o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso Jeová, o Senhor é o nosso El Shaddai, o Senhor fez uma aliança com o seu povo, e nessa aliança o Senhor disse que se o seu povo fosse fiel ao Senhor, que o Senhor não desistiria da gente. Como que o Senhor vai trazer agora uma nação que é pior do que a gente? O versículo 13 do capítulo 1 vai dizer exatamente isso. Como é que o Senhor vai trazer uma nação que é pior do que a gente? Que o rei dela é um rei sanguinário, um rei que é um arrogante, é um indivíduo que tem passado, por onde ele passa ele deixa um rastro de destruição. Eles são piores do que nós. Como é que o Senhor vai usar eles para poder nos castigar? Senhor, lembra da tua aliança. O Senhor é como a rocha, o Senhor é a nossa rocha. O Senhor é um Deus estável, o Senhor não muda. Ele agora começa a apelar para Deus. E aí vem o versículo 1. O versículo 1 do capítulo 2 vai dizer assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Antes da gente poder falar aqui sobre o texto, eu queria orar junto com você. Obrigado, Pai, porque temos a certeza da tua proteção e do teu cuidado. Fale conosco agora através da sua palavra, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. É interessante que logo depois de ter falado absolutamente tudo que ele queria para Deus, ele vai dizer: Senhor, olha, agora eu vou me sentar
e vou esperar a tua resposta. A ideia dele aqui de eu ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. O que ele está dizendo é o seguinte: Senhor, é o seguinte, eu agora não prego mais. Não, eu até agora preguei, exortei, eu chamei a atenção do povo. Senhor, estou sentando agora e a menos que o Senhor entre em cena e me explique o que está acontecendo, Senhor. Senhor, eu não sigo adiante. Literalmente, esse é o ponto de ruptura do profeta. O profeta agora chega num determinado momento que ele está dizendo para Deus: se eu não entender o que está acontecendo, eu não sigo adiante. Se eu não entender o que está acontecendo, eu não vou perder meu tempo pregando para um povo enquanto o Senhor está de braço cruzado, ou o Senhor está fazendo um negócio que, na minha opinião, é uma loucura, Deus. O Senhor está querendo fazer uma verdadeira loucura. Não faz sentido. E o mais interessante é que, às vezes, a gente questiona pessoas que estão passando por um momento de crise e que brigam com Deus, que entram na presença do Senhor e que abrem o coração diante dele. Se é uma coisa que Deus se permite fazer em relação ao ser humano pecador, é abrir a oportunidade de diálogo. E quantos são os diálogos que encontramos na palavra de Deus, aonde o profeta ele se aproxima do Senhor e diz: Senhor, o que é isso? Lembra do Elias? Elias, depois de tanto sofrimento com a Jezabel e o Acabe, ele vai para o fundo de uma montanha e Deus se aproxima dele e diz: Elias, o que você está fazendo aqui? Eu tenho trabalho para você lá fora. E ele diz: eu não saio. Aquela mulher, a tal da Jezabel, matou todos os profetas do Senhor, só sobrei eu. E agora estão querendo me matar também. Senhor, eu cansei. O que ele estava dizendo é: o Senhor não fez nada. Não fez nada para poder impedir que aquela mulher fizesse o que ela fez. Então Deus vai olhar para ele e vai dizer: não, você não sabe o que eu fiz ou deixei de fazer. Existem ainda 7.000 que não se dobraram diante de Baal, que são fiéis a mim. Eu tenho o meu remanescente, você não é o único. Você é muito importante dentro do meu plano, mas você não é o único. Ele vai dizer para Deus: Deus, então me deixa morrer pelo menos. Mas me deixa em paz, eu não quero mais ser profeta. E Deus vai tirá-lo de dentro daquela caverna e Deus vai passar diante dele. Primeiro vem um terremoto tremendo, despedaçando pedras, mas Deus não estava no terremoto. Depois um fogo que lambia absolutamente tudo, mas Deus não estava no fogo. Então veio uma voz suave e tranquila que disse: Elias, o que você faz aqui? Você percebe nitidamente que o Senhor Deus se abriu à possibilidade de uma discussão, de um diálogo. E se você me disser que o Senhor Deus não está aberto a isso, eu te pergunto: como é que ele pega esse cara que pediu para poder morrer, que jogou a toalha e que ele levou esse indivíduo para o céu num carro de fogo sem ver a morte, e me diz que Deus não está aberto a dialogar com o ser humano? Deus sabe que nós temos uma visão curta, uma visão estreita, e que às vezes não somos capazes de poder compreender tudo que ele está fazendo. É exatamente isso que está acontecendo aqui com Abacuque. Então Deus vai dizer para ele: tudo bem, Abacuque, vou responder a você. Aí vem o versículo 2, olha o que Deus vai dizer: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala de um fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Você precisa compreender agora o que Deus está dizendo. Primeira coisa que Deus vai falar para ele é o seguinte: olha, eu tenho um plano. Eu continuo dirigindo a história. Eu continuo com as rédeas da história na minha mão. Você acha que eu abandonei meu povo? Você acha que eu vou trazer os babilônicos para cá e que isso não é justo? Você acha que permitindo que eles venham e conquistem o meu povo e os levem para o cativeiro, que isso só vai trazer prejuízo para o meu povo? É porque você não sabe das coisas. Você não sabe de tudo. Eu tenho um plano. E agora Deus vai dizer para ele: olha, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Escreva. Deus está dizendo: eu vou mostrar para você o que eu estou fazendo. Eu vou mostrar para você o que eu vou fazer. E ainda que essa visão demore a se cumprir, espere, porque eu farei o que eu vou prometer. Você precisa compreender que o Senhor Deus, ele não é apanhado de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Deus tem um propósito, Deus tem um plano.
Não é à toa que o livro do Apocalipse vai apresentar Jesus como o cordeiro que morreu antes da fundação do mundo, ou seja, antes que o mundo fosse criado, ele já tinha criado o plano da redenção. Porque nada pega Deus desapercebido. Ele tem um plano, ele tem um projeto. Portanto, quando você olha para essa confusão que o mundo está vivendo hoje no meio dessa pandemia, e quando você é tentado a achar que Deus não está vendo o que está acontecendo, quando você olha para líderes que parecem mais perdidos do que cego em tiroteio, quando você olha para pessoas que aparentemente não deveriam estar vivendo o que estão vivendo, sofrendo no meio dessa pandemia, e você vai dizer, onde é que está Deus? Eu quero que você entenda uma coisa, nada pega Deus desapercebido, e mesmo que não sejamos capazes de entender qual é o plano de Deus, o Senhor tem um plano, Ele tem um propósito. E agora ele vai dizer, olha, antes de poder falar o que ele vai fazer, ele está dizendo agora para o profeta, o que eu vou fazer não é para agora, não é para a tua geração, mas é para o futuro, é para um tempo mais além. O que eu vou te dizer agora é para um tempo mais além. O que Deus vai dizer aqui é o que ele vai fazer com essa nação que viria para poder atacar o povo de Deus, com a nação de Babilônia, com o seu rei que é Nabucodonosor, que é descrito lá no versículo 13 como um rei arrogante, como um rei sanguinário. Agora, Deus continua no versículo 4. Ele diz, escreva, agora na visão, o que vai acontecer. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. De que ímpio ele está falando aqui? Ele está falando do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele literalmente, não tem palavras que possam descrevê-lo melhor do que essas. O ímpio está envaidecido e seus desejos não são bons. Nabucodonosor, ele fez com que em pouquíssimo tempo o Império Babilônico conquistasse absolutamente toda aquela região do Médio Oriente. E essa rapidez com a qual ele conseguiu conquistar foi porque ele usou os seus exércitos de forma impiedosa. Nabucodonosor não se contentava apenas em vencer, em derrotar os seus inimigos, mas ele ainda era cruel com o povo que era conquistado, principalmente com os líderes do povo. Ele torturava as pessoas. É só lembrar o que ele fez com o rei Zedequias, rei de Judá. Quando o Zedequias se rebelou contra ele, Zedequias no meio da noite fugiu junto com a família real. Ele prendeu Zedequias e os seus filhos, trouxe Zedequias e os filhos diante dele, e Flávio Joséfo descreve a cena de uma maneira tremenda. Ele estava dando um banquete para os seus amigos, então mandou trazer o rei Zedequias, e disse, porque você me desobedeceu, olhe bem o que vai acontecer. E então ele assassina diante dos olhos de Ezequias os seus filhos, e depois fura os 2 olhos de Ezequias e diz para ele, você não vai morrer, mas a última lembrança que você vai ter do que você viu foi o momento em que eu matei os seus filhos. Se tem uma coisa que o rei Nabucodonosor era um indivíduo tirano, sanguinário, e é Deus quem está dizendo, os seus desejos não são bons. Não são bons. Mas o texto ainda continua. E essa segunda parte do versículo 4 é conhecido como o texto-chave, o texto áureo de todo o livro. Ele diz, mas o meu justo viverá pela fé. A gente tem que entender o que Deus está dizendo aqui. No contexto de Judá, de forma direta, o que ele estava dizendo é o seguinte, olha, o Nabucodonosor é ímpio, está envaidecido, seus desejos não são bons. Eu vou agir. Mas enquanto eu não agir para poder trazer castigo sobre ele, o meu justo viverá pela fé. O que Deus está dizendo aqui para o Abacuque é o seguinte, tem muita gente piedosa e temente a Deus em Judá. Tem muita gente que não quer saber de nada. Tem muita gente que realmente está perdida. Mas eu tenho muitos que são meus em Judá. Eu tenho meu povo lá. Meu povo está lá. Eu tenho aqueles que não dobraram seus joelhos. E esses viverão pela fé. E sabe, quando você avança no tempo, há algumas décadas à frente, até o período em que Nabucodonosor invade definitivamente o reino de Judá e leva cativos para a Babilônia o povo de Deus,
Entre eles, obviamente, que haviam muitas pessoas que não temiam a Deus o Senhor. E gente que tinha que aprender através do castigo as lições preciosas. Mas, meus amigos, lembrem-se que entre os cativos estavam homens como o próprio Ezequiel. Ezequiel que foi como profeta entre os exilados às margens do rio Quebar. Um homem temente a Deus o Senhor. Entre os exilados foram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Indivíduos que chegaram no palácio do rei da Babilônia. Do indivíduo que é descrito aqui como o ímpio, que está envaidecido e que os seus desejos não são bons. Eles chegam dentro do palácio do Nabucodonosor e dizem: nós não vamos nos contaminar, nós vamos ser fiéis a Deus até o final. É o meu justo vivendo pela fé. E eles agora, por serem fiéis a Deus, eles passam por algumas experiências tremendas. Quando o rei Nabucodonosor tem um sonho e toma a decisão de matar todos os sábios, eles clamam a Deus e Deus dá a eles a interpretação do sonho. E eles vão até o Nabucodonosor e dão a interpretação do sonho e agora são exaltados diante dos demais. Quando no capítulo 3 do livro de Daniel, os 3 amigos do Daniel, o Ananias, o Misael e Azarias, eles estão diante de uma crise porque o rei Nabucodonosor, no auge do seu ego, porque ele é ímpio, porque ele está envaidecido, porque os seus desejos não são bons, ele constrói uma imagem imensa na planície de Dura. E ordena que todos adorem essa imagem, se não o fizessem, seriam jogados dentro de uma fornalha de fogo. E os 3 amigos do Daniel, que estão vivendo o que o Abacuque falou, o meu justo viverá por sua fé, eles ficam em pé enquanto todos estão ajoelhados, inclusive o rei Joaquim, o rei de Judá que era cativo, lá dentro da Babilônia. Todos se ajoelham, mas os 3 estão em pé. São lançados na fornalha de fogo e Deus vem no meio do fogo com eles. Deus anda com eles no meio do fogo. No capítulo 4, o Nabucodonosor, que é o ímpio, que está envaidecido, que os seus desejos não são bons, ele bate no peito e diz: eis a Babilônia que eu fiz para minha glória. E uma voz do céu diz: como você não reconheceu quem te deu o poder e a autoridade, então agora passarão 7 tempos sobre você e você será como os animais. E durante 7 anos ele comeu capim junto com os bois, ele virou uma fera selvagem. E quando os 7 tempos passaram e a mente dele se tornou clara de novo, ele se converteu a Deus o Senhor. E no dia em que ele morreu convertido ao Deus Criador do céu e da terra. Enquanto isso não aconteceu, quantas pessoas tiveram que viver a experiência daquilo que o Abacuque escreveu? O meu justo viverá pela sua fé. O meu justo viverá pela fé. Deus foi para o cativeiro junto com os seus justos. Eles não foram sozinhos. E por causa desses justos, o rei Nabucodonosor, o ímpio que está envaidecido, que os seus desejos não são bons, foi convertido a Cristo Jesus. Convertido ao reino de Deus. Eu fico imaginando um encontro na Nova Jerusalém. Eu fico imaginando um encontro, o Abacuque olhando e falando: gente, meus olhos estão me pregando uma peça. Aquilo ali é o Nabucodonosor. O ímpio que está envaidecido, que seus desejos não são bons, eu acho que ele deve ter errado o caminho. Ele devia estar lá no segundo subsolo, não aqui em cima. Eu imagino eles indo conversar e o Nabucodonosor dizendo: eu realmente era o ímpio que estava envaidecido, que os meus desejos não eram bons. Mas quando aconteceu o cativeiro da Babilônia, o cativeiro foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque Deus trouxe o seu justo para a Babilônia. E eles viveram pela fé, e enquanto viviam pela fé, eles mudaram a minha vida. Eu fui transformado. E hoje estou aqui porque me entreguei também ao Senhor. Ah, que coisa tremenda! O versículo 5 vai dizer: de fato a riqueza é ilusória. E o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Versículo 6. Todos esses povos um dia rirão dele, com canções de zombaria dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? O que Deus está dizendo para o Abacuque aqui é que o reino da Babilônia passaria e que sofreria também, o que acabou acontecendo.
Quando agora o neto de Nabucodonosor, Beltesazar, Belsazar, ele assume o trono, ele é um rei cruel, não teme a Deus o Senhor. Numa determinada noite, enquanto ele fazia uma festa, ele pede os utensílios do templo que estão na casa do seu Deus. E ele começa agora, no meio daquelas orgias, a usar os elementos que eram usados na adoração dentro do templo do Senhor. E uma mão escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, ou Pérez. E ninguém é capaz de poder interpretar o que ali está dizendo. E chamam Daniel, e Daniel diz, o significado é o seguinte, pesado você foi na balança e achado em falta. Deus cortou hoje o teu reino e o entregou aos médios e aos persas que estão aí do lado de fora. Naquela mesma noite eles invadiram a cidade e mataram Belsazar e o reino da Babilônia caiu. O que Deus estava dizendo aqui para o Abacuque é que no tempo certo ele faria justiça, inclusive para aqueles que, na perspectiva do Abacuque, de forma injusta, assumiriam o poder. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu olho para a maneira como o Senhor Jesus agiu, lembra, os evangelhos mencionam que Jesus atravessou o mar da Galileia no meio da noite e enfrentou uma tempestade que quase levou o seu barco para o fundo do oceano para poder encontrar o endemoniado de Gadara, para transformar esse homem e fazer dele um discípulo seu. O Senhor Jesus, ele fez uma volta por Samaria para, ao meio-dia, encontrar a samaritana junto ao poço lá em Sicar, para fazer dela uma discípula. O Senhor Jesus não media esforços para poder encontrar uma única pessoa, para poder alcançar essas pessoas. E o cativeiro da Babilônia não foi bom apenas para poder ensinar o povo de Deus que vivia em Jerusalém, que estava longe do caminho do Senhor, mas foi importante para poder levar o conhecimento do Senhor para o povo que fazia parte de um reino que era ímpio, estava envaidecido e que os seus desejos não eram bons. E enquanto o povo do Senhor vivia pela fé, o conhecimento de Deus foi chegando a todos os povos, até mesmo entre os medos e os persas. Como vemos depois o próprio rei Dario, junto com Daniel. Quando Daniel é lançado na cova dos leões, ele diz, Daniel, por acaso o teu Deus te salvou? O conhecimento de Deus foi passando para povos pagãos que não tinham conhecimento dele. Se há uma coisa que nós podemos falar a respeito de Deus, é que Deus não se engana. Eu gostaria de orar hoje, talvez por você, que a semelhança do Abacuque está dizendo aqui, como no versículo 1, eu ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Talvez você está dizendo, eu esperava que Deus tivesse intervido já no meio dessa pandemia, eu esperava que Deus já tivesse feito alguma coisa, mas Ele não fez e eu não estou entendendo nada. Por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão? Confie no Senhor, mesmo que Ele esteja te oferecendo nesse momento o seu silêncio. A história de Abacuque mostra que Deus tem um plano, que as ondas e tempestades não o pegam desprevenido. Ele sabe exatamente aonde quer chegar. Confie nele. Ore comigo. Senhor Deus, em Tua palavra descobrimos que o Senhor ama os seus filhos e tem planos para cada um deles. Nada pega o Senhor desprevenido, mas às vezes por não conhecermos os seus planos, nós ficamos desconfiados, nossa fé vacila. Queremos, Pai, no meio de toda essa agitação com a qual estamos tendo que lidar, queremos viver os princípios de Abacuque 2,4, o meu justo viverá pela fé. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentarmos todos esses momentos pela fé, não apenas no seu poder, mas no seu caráter. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.